É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estive aqui desde ontem à noite, participando da comunhão especial para os pais e hoje de manhã também. Este final de semana, hoje à noite e amanhã cedo, nós vamos ter uma palavra especial para os irmãos. Vamos ficar de pé e ler o versículo que está aqui na lousa. João, capítulo 3, versículo 16. É o versículo mais famoso da Bíblia. Eu acho que nem precisamos abrir, né, irmãos? Podemos já recitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que tal nós repetirmos, dizendo assim: porque Deus me amou de tal maneira. Vamos proclamar isso várias vezes, falando para o Senhor, falando para o Senhor. Amém. Agora, eu vou ler para vocês o título. O título está escrito aqui na lousa. O título está falando para você. Deus te ama. Amém. Deus te ama. Amém. Deus te ama. Amém. Agora você vai reagir dizendo: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Eu creio que eu quero que você sinta o amor de Deus neste momento. Então agora eu vou dizer para você: Deus te ama, e quero que você repita: Deus me ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Amém. Vamos sentar. Acabou a mensagem. Vamos revisar em pequenos grupos. Se você conseguiu captar isso, me desculpe, irmãos, eu tô meio chorão ultimamente. Então os irmãos puseram aqui um monte de guardanapo. É que o amor de Deus tem me tocado muito ultimamente. Irmãos queridos, eu também, como falei com os pais, eu não quero dar uma mensagem, eu quero conversar com vocês. Todos nós sabemos as lutas que nós tivemos nesses últimos anos. Coisas aconteceram no nosso meio. Um grupo de irmãos saiu. Daí o segundo grupo de irmãos saiu. E aqui em Brasília, o efeito foi devastador. Isso deixou marcas em nós. Marcas de dor. Marcas de dúvidas, marcas de desconfiança. E para muitos, essas feridas abertas ainda estão sendo curadas. Alguns foram curados com mais rapidez, outros ainda não. Eu quero que vocês saibam hoje à noite que Deus vê tudo isso. E Deus sabe. E Deus te ama. Eu sinto, queridos irmãos, que na velocidade deslumbrante como as coisas têm acontecido, no mundo inteiro, no mundo secular, no mundo empresarial, no mundo da economia, nas tragédias do mundo, e também, queridos irmãos, na velocidade com que as coisas têm desenrolado na vida da igreja, nós, de certa maneira, somos envolvidos assim, e levados de roldão. E eu creio que muitos irmãos ainda não estão entendendo direito o que está acontecendo. E nesse corre-corre, nessa velocidade, assombroso como as coisas estão acontecendo, na obra do Senhor, fazendo isso, fazendo aquilo, nós acabamos cometendo um grande erro. Nós acabamos nos esquecendo da coisa mais importante
da Bíblia, que é: Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Então hoje à noite, queridos irmãos, eu te peço uma coisa: para tudo, congela a imagem, pare de sentir-se condenado, e só lembre de uma coisa: Deus te ama. Isso é tudo que Deus quer. Deus não quer você fazendo um monte de coisas para Ele, entendam bem o que eu quero dizer, e você ficar em dúvida, ficar infeliz. O que Deus quer que você entenda é que Ele te ama. E Deus quer a sua felicidade. Deus quer você feliz na vida da igreja. Acho que todo mundo quer ser feliz, verdade? E Deus quer a sua felicidade. A pior coisa para nós, queridos irmãos, é tentar fazer coisa para Deus sem sentir o amor de Deus. Essa é a pior coisa. A pior coisa num casamento é o marido e a esposa terem que manter as aparências quando não há mais um amor. Eles querem manter o casamento só por aparências. Quando o amor termina, acaba tudo, irmãos. Se eu estou aqui para manter minhas aparências de que eu quero servir o Senhor, estou fazendo um monte de coisa, mas em mim não existe mais o amor, então é melhor parar tudo, irmãos, e restaurar o amor de Deus em nós. E é isso que eu creio que é a mensagem que Deus quer falar para nós hoje à noite. Deus sabe da sua situação, Deus sabe da situação de cada um. Então muitas vezes nós pensamos: o que Deus sabe? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Onipotente. Eu sou um simples homem, eu tenho minhas fraquezas, tenho minhas deficiências, minha vulnerabilidade. O que Deus entende? Você esqueceu uma coisa: que Deus também já foi um homem. 2000 anos atrás, o nosso Deus se tornou um homem. Ele se encarnou e foi um grande milagre desse universo. Deus se fez um de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Havia aquele homenzinho desprezado, não tinha boa aparência, aquele homenzinho que andava na terra da Judeia, na terra da Galileia. Aquele homem era o Deus Todo-Poderoso. Mas aquele homem, homem estava oculto pela sua humanidade. Aquele era o Deus que estava envolvido pela sua humanidade naquele homem Jesus. No Monte da Transfiguração, era como se fosse um zíper, ele abriu e saiu a glória dele. Mas quando ele estava no meio dos homens, de uma maneira normal, era o Deus Todo-Poderoso no meio dele. Mas ele viveu como homem. Ele veio para viver como homem e sofrer como homem, para passar por todas as experiências humanas, para poder entender o que você e eu sofremos. Quando ele saiu para o seu ministério, depois do batismo, ele foi para o deserto orar. E ficou orando 40 dias e 40 noites, e não comeu.
Depois dos 40 dias teve fome. Daí o diabo veio para tentá-lo. O diabo encontrou aí uma oportunidade para tentar a Jesus. Então eu quero perguntar para vocês algo. Jesus, como homem, tinha ou não tinha possibilidade de pecar? Tinha ou não tinha? Quem acha que não tinha, levante a mão. Quem acha que tinha, levante a mão. Aí todo mundo está certo. Jesus tinha a possibilidade de pecar. Lembrem-se disso. Ele era carne e osso como você e eu. Se ele não tivesse a possibilidade de pecar, você acha que o diabo iria perder tempo para tentá-lo? Não. Se o diabo foi para tentá-lo, era porque Jesus tinha a possibilidade de pecar. E uma das maiores vulnerabilidades do ser humano hoje é a sua necessidade física. É o pão nosso de cada dia. É aí que o inimigo nos pega, na grande maioria. Nós não temos tempo para servir a Deus, porque nós temos que ganhar a vida, ganhar o pão. E nisso nós nos distraímos e perdemos o amor por Deus. Bom, e daí o diabo falou para Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, o que o diabo estava tentando aqui, o que ele estava tentando fazer, a estratégia dele era tirar Jesus da posição de um homem e fazer Jesus assumir a posição de Deus, de filho de Deus. O que Deus queria no seu plano de redenção era ter um homem que pudesse viver uma vida sem pecado. Eu quero ler para vocês, irmãos, isso tudo faz parte das verdades do Evangelho. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 15. Eu não planejava falar isso, mas eu vou falar agora. Tá, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Vamos ler o 45 primeiro. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Agora vamos ler o 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Então nós temos aqui duas expressões. O primeiro Adão e o último Adão. E o primeiro homem e o segundo homem. Quem foi o primeiro homem? Adão. Ele falhou. Ele fracassou. Ele pecou e introduziu o pecado no mundo e mudou o destino da humanidade. E todo o destino da humanidade foi o destino do pecado e da morte, em todo o Antigo Testamento. Daí Deus enviou Jesus. Deus resetou e enviou Jesus. Jesus foi o segundo homem. E como o segundo homem, ele venceu. Ele não pecou. E Satanás sabia o que Deus queria fazer. Daí tentou tirar Jesus dessa posição de homem e fazer ele assumir a posição de Deus. Mas Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem. Ele não respondeu: não só de pão viverá o Filho de Deus. Ele respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus não se moveu, ele se manteve na posição de homem. E por causa disso, ele foi vitorioso. Ele não conheceu o pecado. E morreu naquela cruz sem pecado. Então teve o primeiro homem que fracassou, mas o segundo homem venceu. Então para Deus no universo só teve dois homens: Adão e Cristo. Adão fracassou, Cristo venceu. E agora, o segundo termo, Adão. Quantos Adãos houve no universo? 2. Não, na verdade não é 2. É uma sequência de Adãos. Um seriado de Adãos. O primeiro episódio é o Adão, do capítulo 3 de Gênesis. E o último episódio
é Cristo. Cristo foi o último Adão. Adão foi o primeiro homem e Cristo foi o segundo homem. Adão foi o primeiro Adão, Cristo foi o último Adão. Ou seja, com Cristo, acabou a raça de Adão. Nós que estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, não mais estamos em Adão. Então, Cristo é o segundo homem, e nós estamos em Cristo. E Cristo foi o último Adão, e nós todos morremos em Cristo na cruz, como o último Adão. Por isso em nós não tem mais Adão, hoje é Cristo. Tá, então eu quero lançar essa base do Evangelho para vocês, para dizer que Jesus, ele veio como homem. E ele experimentou a natureza humana. A Bíblia não dá muitos detalhes da infância dele, da adolescência dele, mas sabemos que ele foi obediente a seus pais. Viveu a infância, eu creio que ele viveu todas as crises da adolescência, infância, da juventude, mas ele foi vitorioso. E daí saiu para ministrar. E sofreu. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Ele sofreu fome, não tinha hora para dormir, ele servia as pessoas, externava o amor de Deus. E daí ele foi rejeitado, foi negado, daí foi preso, castigado, cuspido na cara, esbofeteado, puseram coroa de espinho na cabeça dele, tiraram as roupas dele, zombaram dele. Bom, ele terminou na cruz e morreu por nós. O maior sofrimento que havia. Lembrem-se que quando ele estava no jardim de Getsêmani, ele orou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas como tu queres. Ali estava a oração não de um filho de Deus, mas a oração de um homem que estava em angústia. Ele suava gotas de sangue. Aquela angústia, aquele sofrimento que ele experimentava, eu acho que nenhum de nós experimentou. Então não diga que Jesus não entende o que nós sofremos. Ali como homem, ele sentia o peso da responsabilidade. Claro, haveria dor física, ele saberia que ele iria morrer naquela cruz. Era uma morte cruel. Ele morreria por sangramento, ele sabia da dor que iria sofrer. Também sabia da dor que iria sofrer ao ser preso, que seria castigado. Mas a maior angústia dele, a maior dor dele, era a parte psicológica. Sabendo que ele teria de carregar sobre ele todos os nossos pecados. E se ele falhasse como homem, toda a humanidade seria condenada. Iria para o lago de fogo. Imagine você ter sobre os seus ombros o destino de toda a humanidade. Hoje, só de pensar que temos sobre os nossos ombros o destino da nossa família, o destino de uma igreja, já pesa demais. Imagine ter sobre os seus ombros o destino de toda a humanidade. Então ele perguntou para o Pai se não haveria outra maneira de nos salvar. De salvar o Alex. De salvar o Gilson. Será que não tem outra maneira? Passa de mim esse cálice, Pai, dá outro jeito. Ele orou 3 vezes, mas o Pai não respondeu para ele. E ele entendeu que era a vontade do Pai. E ele morreu naquela cruz. Então agora eu quero ler alguns versículos com vocês. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 17. (17 e 18). Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Queridos irmãos, o Senhor se fez semelhante a nós em todas as coisas.
Ele entende que você está passando, Ele entende o seu conflito, Ele entende a sua dor, Ele entende a sua ferida, Ele entende as suas dúvidas. Deus quer te suprir, deixa Deus te suprir. Para quê? Para ser misericordioso. Eu quero dizer para você hoje à noite, querido irmão, querida irmã, Deus não está cobrando nada de você. Liberte-se desse jugo. Deus não está cobrando nada de você hoje à noite. Deus quer ver você livre, alegre, feliz, para servi-lo de novo, para sentir aquela vibrância da vida da igreja, das reuniões de casa, de ter a sua casa cheia de pessoas novas, de você sair e falar de Jesus para as pessoas. Deus quer ver a sua alegria, a sua felicidade no seu lar, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Deus quer tirar de você toda a dúvida, todo o conflito. Deus não está cobrando nada de você. O Senhor quer ser misericordioso, sumo sacerdote para você. Saiba que Jesus está orando por você. Fiel, misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, queridos irmãos, Ele é poderoso para socorrer você. Deixa Deus socorrer você. Pare de ter autocomiseração. Pare de sentir pena de si mesmo. Levante-se. Peça socorro e deixe Deus socorrer você. E volte a ser feliz. A vida da igreja só tem sentido, queridos irmãos, quando nós somos felizes. A prova disso é que o Senhor falou 9 vezes, bem-aventurados, bem-aventurado, bem-aventurado. Ou seja, traduzido é felizes, 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 felizes. Deus quer a nossa felicidade. Vamos ler agora Hebreus 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Compadecer-se aqui é uma palavra muito especial no grego, esplanchnizomai. É expressar compaixão, amor, compreensão, lá das entranhas. Por isso que a Bíblia tem alguns versículos que falam de entranháveis afetos. Porque na antiguidade você cria que a compaixão, a misericórdia, o amor vinha dos intestinos. É lá do interior. Esse amor com que Deus nos ama vem lá das entranhas de Deus, lá da parte mais interior de Deus. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ou seja, ele é totalmente capaz de entender a sua situação e se compadecer de você. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora a nossa atitude. Acheguemo-nos, portanto. Acheguemo-nos, portanto. Irmão, nós precisamos tomar uma atitude. É hora de tomarmos essa atitude. Por causa do Senhor. Por amar ao Senhor, eu quero tomar essa atitude. Que atitude que é? Me achegar ao Senhor. Voltar ao Senhor. Irmão, se você está um pouco distante, se você se sente um pouco distante do Senhor nos últimos tempos por causa dos eventos que aconteceram, é hora de voltar. É hora de voltar. Volte ao lar. Volte ao Senhor. Ele está esperando por você. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com ousadia, com intrepidez, junto ao trono da graça,
Irmãos queridos, esse trono é o propiciatório, é a tampa da arca, é o trono da graça, não é o trono da cobrança. Hoje estamos vivendo na era da graça. Deus não está aqui para te julgar, Deus está aqui para te suprir. Deus está aqui para te amar, Deus está aqui para te curar, Deus está aqui para te abraçar. Deixe Deus abraçar você hoje à noite. E deixe Deus pôr a mão no seu coração, no seu conflito, na sua ferida. Deixa Deus curar você. Você que está enfermo fisicamente, deixa Deus tocar você hoje à noite. Você que está ferido na emoção, deixa Deus tocar você hoje à noite. Você que está com dúvida na sua mente, deixa Deus tocar você hoje à noite. Você está com uma vontade destruída, destroçada, não tem vontade mais para nada. Deixa Deus tocar você hoje à noite para curar você. Deus quer curar você hoje à noite. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, irmãos? Misericórdia, não é condenação, é misericórdia. Deus quer dispensar misericórdia para você. E acharmos graça para socorro. Deus quer socorrer você em ocasião oportuna. Louvado seja o Senhor. Deus é amor. E Deus ama você. Deus te ama. Deus te ama. E para ilustrar isso, queridos irmãos, eu quero ler para vocês a história da Bíblia de Lucas 10, que é uma das histórias mais conhecidas. É a história do bom samaritano. Talvez alguns irmãos mais novos na vida da igreja nunca ouviram falar, já leram, mas nunca ouviram falar uma mensagem do bom samaritano na igreja. Quando foi a última vez que nós falamos do bom samaritano na vida da igreja? Bom tempo atrás. Hoje à noite eu quero contar essa história simples para transmitir uma mensagem de Deus para nós. Hoje, queridos irmãos, nós estamos envolvidos com o Evangelho. Hoje nós estamos nos preparando na vida da igreja. A vida da igreja é um lugar onde Deus nos prepara. Nos prepara para nós reinarmos com o Senhor. E Ele nos prepara de 3 maneiras. Ele nos capacita espiritualmente, com a sua palavra, com a visão, com os princípios espirituais da Bíblia, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, as verdades bíblicas, as verdades do Evangelho, porque o que o mundo precisa hoje não é de melhores métodos. O que o mundo precisa de hoje não é de autoajuda. O que o mundo precisa hoje é de Deus. O que o mundo precisa de hoje, o que o mundo precisa hoje é da palavra de Deus. Então nós precisamos ser capacitados espiritualmente para transmitir a palavra de Deus. E segundo, Deus quer nos capacitar humanamente. Nós vamos ser tripartido, nós temos emoções, vontade, a mente. Nós somos seres com sentimentos, nós nos ofendemos, nós amamos, nós odiamos. Nós temos uma vontade muito volúvel, instável, e Deus precisa nos aperfeiçoar nisso. Então Deus nos apacenta na nossa humanidade. E nisso, irmãos, todos nós precisamos ser ajudados. Nesse desejo de ganhar as pessoas, de frutificar, não é só espiritualidade, não é só a palavra de Deus. Nós precisamos transmitir o amor de Deus para as pessoas. Essa é a única maneira de ganhar as pessoas. Quando você dá um copo de água para uma pessoa sedenta, não é só água que você tem que levar. Dentro dessa água tem que ter o amor. A pessoa toma água e o amor a ganha. A mesma água você pode dar para a pessoa assim, ó, tó! Ou a mesma água você pode para você. Uma está sem amor, outra tem amor. Um abraço, um aperto de mão,
uma expressão de preocupação, um sorriso, pode salvar uma pessoa. Você não precisa falar muito. Você vive Cristo. E a pessoa quer saber, por que você é assim? Daí você fala a palavra de Deus. Então nós precisamos pedir que Deus toque, nos aperfeiçoe na nossa humanidade. Isso resolve um monte de problemas nos casamentos e também para os pais, como falamos ontem à noite e hoje de manhã. E resolve um monte de problemas na vida da igreja. E terceiro, Deus também precisa nos aperfeiçoar, nos capacitar na parte administrativa. Nós vamos governar no mundo que há de vir. Nós vamos reinar com o Senhor. E precisamos, amanhã de manhã nós vamos falar bastante sobre isso. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre o significado real da filiação. O que é a filiação? Nós estamos falando da filiação no livro de Gálatas. Mas amanhã de manhã é o nosso desejo poder explicar para os irmãos, com detalhes, de uma maneira simples, o que é a filiação. Então nós precisamos aprender a administrar. A questão espiritual e humana está na parábola dos talentos. Na parábola das virgens. Precisamos crescer em vida, ter mais Deus em nós. Ter mais a divindade, a natureza divina, a vida de Deus em nós. Ter mais a natureza humana de Cristo. A humanidade de Jesus em nós. Isso está na parábola das virgens. Mas também precisamos saber negociar as coisas de Deus, nos envolver com as coisas de Deus, saber como cuidar dos negócios de Deus. E o negócio de Deus não é cadeira, não é local, não é bucafé. O negócio de Deus são as pessoas. O bucafé, o local, a comportagem, tudo isso, os livros são ferramentas. E precisamos aprender a usar bem as ferramentas, mas o que Deus quer são as pessoas. É que nem um médico. O médico tem um bisturi, tem todas as suas ferramentas, seus utensílios, seu equipamento. Mas o objetivo do médico não é cuidar bem das ferramentas, dos utensílios dele. É cuidar bem dos pacientes. Nós temos que saber usar as ferramentas que nós temos. Mas o foco não é a ferramenta, o foco são as pessoas. Hoje à noite, o maior patrimônio de Deus não é esse local enorme, grande, bonito. O maior patrimônio de Deus é você que está aqui hoje à noite. Deus não quer que nenhum de vocês se perca. Então hoje, com relação às pessoas, nós temos de ter 3 atitudes. Primeiro, com relação aos irmãos que ainda estão conosco. Vocês que estão aqui. Nós temos que fazer de tudo para não perder mais ninguém. Nós temos que cuidar bem de vocês. E eu vou dizer uma coisa, nós vamos dar tudo o que nós tivermos. A última gota de sangue, de suor, para cuidar bem de vocês. Vocês merecem. Vocês são importantes, necessários, indispensáveis. Quão importantes vocês são? Quão importantes? Tão importantes que Deus mandou o seu filho para morrer por você. O preço que Deus pagou por você mostra a importância que você tem. Então, querido irmão, não diga que você não é importante, que você não vale nada, que você não presta, que você é insignificante. Não, você é muito importante. Então diga agora, repita comigo, eu sou importante. Fala com convicção, eu sou importante. Eu sou necessário. Não se esconda mais. Não se esconda mais. Não fique por aí se omitindo. Você é necessário. Eu sou necessário. Fale. Eu sou indispensável. O que quer dizer indispensável? Quer dizer que você não é descartável. Você não é descartável. Não se descarte a si mesmo. Você é indispensável. Então toda manhã quando eu se levantar, ó Senhor Jesus, ó Senhor, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, eu sou importante. Eu sou necessário. Eu sou indispensável. Aleluia, glória a Deus. Isso muda a sua atitude. Te dá desejo de viver. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas, irmão, todo dia que eu acordo com desejo de viver. E é isso que eu quero para você. Ter alegria. Eu também já falei para os irmãos que eu não tenho mais problema nenhum, viu?
Descobri um segredo, não tenho mais nenhum problema. Sabe qual é o segredo? A minha atitude. Hoje eu não tenho mais problemas. Eu só tenho desafios. A maneira de ver é tudo. Oh, eu tenho 10 problemas. Oh, problema. Não, eu tenho 10 desafios. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, invoca o Senhor 10 vezes. Uma vez para cada desafio. Se o desafio for forte, invoco 30 vezes. 3 para cada desafio. E eu dependo do Senhor, confio nele, me ponho de joelhos, eu oro, tenho comunhão com os irmãos, para atacar, derrubar os desafios um por um. Chega no final do dia, graças a Deus, 7 desafios foram derrubados. Tem 3 para o dia seguinte. Obrigado, Senhor, sobraram 3. Daí, amém, daí vou dormir tranquilo, amanhã de me levanto, tem 9 desafios. Não tem mais problemas. Você viu aquela charge, aquele desenho de 2 arqueiros dos filhos de Israel entrando na terra de Canaã? Um falou, caramba, olha o tamanho daquele homem lá. Não vai dar. E o outro falou, caramba, olha o tamanho daquele homem, não tem como errar. É desafio. Para o primeiro, é um problemão, não vai dar. O segundo, não tem como errar. Totalmente uma questão de atitude. Louvado seja o Senhor. Então, o segundo grupo de pessoas, o primeiro grupo de pessoas são os irmãos que já reúnem, continuam reunindo, nós não podemos perder nenhum. Então precisamos cuidar bem, apacentar, cuidar bem, fazer os irmãos felizes. Segundo grupo de pessoas, aqueles que se reuniam conosco, mas foram embora. Então nós precisamos pegar um papel, escrever os nomes deles, e orar, e jejuar, dobrar os nossos joelhos, e ir atrás de cada um deles. Restaurar os que se foram. Aqueles que seguiram dissidentes, muitos deles foram vítimas. A liderança da dissidência é difícil de restaurar. Mas não digo que é impossível, mas é muito difícil, pela nossa experiência. Mas os irmãos que foram, há possibilidade. Vamos orar por eles, tá? Mas tem a maioria, se foi, não estão com a dissidência. Estão desencorajados, pararam de reunir. Alguns estão no mundo, outros não, mas estão lá. Então precisamos ir lá, visitá-los e restaurá-los. E o terceiro grupo de pessoas são as pessoas novas, os incrédulos, pessoas novas. Entre essas pessoas novas existem 2 categorias, os cristãos e os incrédulos. Dos cristãos, há aqueles que estão se reunindo e são felizes onde estão, mas gostam do nosso material. Então vamos continuar suprindo nossos livros para eles e deixa eles quietos lá. Não vamos tentar tirá-los de lá. Eles estão felizes onde estão. Mas muitos cristãos hoje estão desviados, não reúnem em nenhum lugar. Esses podemos trazer para a vida da igreja com toda a tranquilidade. E tem os incrédulos, que constituem um mar de gente. É só lançar o anzol e fisgar. Lançar o anzol e fisgar. Você tem que ter certas habilidades. Aí tem que ter isca boa, e o anzol correto, e saber pescar. Então são esses três grupos de pessoas. Irmãos, isso vai trazer um aumento para a igreja. Tudo isso, irmãos, tem que ser feito com o amor de Deus. Então, vamos ler agora Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, ou seja, um especialista da palavra de Deus, que conhece bem a Bíblia, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então aqui nós já podemos ver algo muito errado. Alguém que usa a palavra de Deus para tentar pôr alguém à prova, para tentar condenar alguém, para atacar alguém, para criticar alguém. Irmãos, isso nós experimentamos ao longo dos últimos anos, usando a palavra de Deus para atacar, para condenar, para atacar o nosso irmão Dong.
A palavra de Deus não foi feita para atacar. A palavra de Deus foi feita para alimentar. E queridos irmãos, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a palavra de Deus para alimentar. Nunca vamos pegar a palavra de Deus para atacar, condenar, criticar. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, esse homem fez essa pergunta, mas a motivação dessa pessoa não era boa. Mas Jesus tinha um coração muito alargado, ele ainda assim respondeu. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Então é importante, irmãos, saber interpretar a palavra de Deus. A lei está escrita, como você interpreta? Se você interpreta de maneira errada, o sentido sai totalmente errado. Então é importante nós sermos treinados, aperfeiçoados, para ter a interpretação correta da palavra de Deus. E nisso nós precisamos ser treinados e capacitados. Daí, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, aqui nós temos o resumo de toda a lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos. Na primeira tábua da lei, dos 10 mandamentos, se refere a amar a Deus, incluindo a honra a teu pai e tua mãe. Os últimos 5 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses 5 dizem respeito a amar ao próximo. E Jesus falou em Mateus, desses 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos pendem toda a lei, estão penduradas toda a lei, dependem toda a lei. Ou seja, para Deus só existem 2 mandamentos: amar a Deus e amar os homens. Então vamos falar primeiro de amar a Deus. Nós não temos problema com esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Nós temos muitos hinos que falam de amar a Deus. E quando falamos de amar a Deus, todo mundo fica tocado. Oh, Senhor, eu te amo, né? Ó Senhor, teu belo ser ganhou-me. A gente canta, é embalada pelo amor de Deus, amar a Deus, não tem problema nenhum. Nós temos pouquíssimos hinos sobre amar o próximo. O problema nosso não está em amar a Deus. O problema nosso está onde? Em amar o próximo. O que Jesus respondeu para ele? Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Irmãos, eu não vou falar de amar a Deus hoje à noite, porque eu sei que todos vocês amam o Senhor. Amam a Deus, senão não estariam aqui hoje à noite. Mas eu quero falar um pouquinho sobre amar o próximo. E eu sei que nós temos um grande problema aqui. As igrejas têm problemas na liderança, tem problemas de coordenação, tem problema na família, esposa e marido, tem conflitos, isso afeta a vida dos filhos. Tem problemas entre pais e filhos, os filhos não honram os pais têm dificuldade em criar os filhos. Nós temos problemas com nossos vizinhos, colegas de trabalho, parentes. Onde está o problema com essas pessoas? O amor. Nós temos problema em amar certos irmãos. Por isso nós não conseguimos coordenar. Marido e esposa estão juntos há muitos anos, brigam todo o tempo. O amor já está quase no fim. O divórcio é resultado só do amor que acabou. Problemas entre pais e filhos é porque os filhos já não sentem o amor dos pais. E os pais não sabem transmitir o amor aos filhos. Não sabem amar. Nós detestamos o vizinho do lado direito e odiamos o vizinho do lado esquerdo. Não queremos nem ver a cara do vizinho da frente.
Nós odiamos o nosso patrão. Nós temos um problema em amar o próximo. E é aí que está o nosso problema, irmãos. Nós queremos pregar o evangelho sem o amor. Por isso que não tem resultado. Deus trata a igreja de uma maneira especial. O tratamento de Deus para nós na vida da igreja é diferente dos outros grupos cristãos. Porque os olhos de Deus estão aqui. E aqui Deus só vai abençoar quando nós seguirmos corretamente os princípios que Deus estabeleceu. Mas antes de falar amar o próximo, nós temos aqui uma condicional. Aqui não diz amar o Senhor teu Deus. Para amar o Senhor teu Deus, amar o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração. Ou seja, não pode dividir. Tem que ser absoluto, 100% para Deus. De toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Para amar a Deus tem que ser 100%. Não pode dividir 30% para alguma coisa de 70% para Deus. Ou é tudo ou é nada. E amar o próximo, a condicional é o quê? Qual é a condição? É amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Ou seja, querido irmão, de que jeito você tem que amar o próximo? Do jeito que você se ama. Então a minha pergunta é, você se ama? Aí está a questão que eu quero colocar agora, neste momento. Você se ama? Eu não estou falando se amar no sentido de ter pena de si mesmo. Eu me amo, irmãos. Quando eu como uma torta, eu como 10 fatias. Eu me amo muito. E os homens, eu me amo. Quando eu como batata frita, eu como 3 saquinhos. Eu não estou falando disso. Amar-se a si mesmo quer dizer você se valorizar, você se cuidar. Você se cuida? Você cuida de si mesmo espiritualmente? Você cuida da sua condição espiritual diante de Deus? Você ora? Você tem comunhão íntima com Deus? Você está ali afinado com Deus, sintonizado com Deus? Você cuida da sua saúde espiritual, da sua dieta espiritual que você come, bebe diante do Senhor? Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua comunhão com Deus? É íntima ou você está longe? Eu não tenho tempo hoje à noite para falar das parábolas de Lucas 15, mas só vou mencionar uma coisa. Quando a gente fala da ovelha perdida, o Senhor chegou aqui, daí o pastor chegou, contou as ovelhas, tinha 99 e faltou uma, daí ele vai em busca da ovelha perdida. Então a gente aplica, é o pecador que está perdido, Deus vai atrás do pecador e assim por diante. Ou é o irmão que parou de reunir. Bom, primeiro aqui nós vemos o amor do pastor. O pastor sabia direitinho quantas ovelhas ele tinha. Está tudo contadinho. Eu acho que até ele sabia cada ovelha pelo nome. Puxa, a Mariazinha faltou hoje à noite. Cadê a Mariazinha? Se desgarrou, caiu num buraco. Então o irmão que se perdeu, então o que a gente faz? O irmão não quer voltar ali, a gente falou para ele, está lá. Então, onde está o amor? Esse pastor não, esse pastor deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Sem o pastor ir atrás, essa ovelha perdida nunca iria voltar. Está dentro de um buraco, quebrou a perna. O pastor teve que estender a mão. Irmãos, os irmãos estão num buraco. Alguém tem que estender uma mão amiga para tirá-los do buraco. E a Bíblia fala, agora você vai para o local. Não, a perna está quebrada, não tem, você tem que pôr sobre o seu ombro e levar de volta ao rebanho. É muito fácil aplicar para os outros isso. Mas eu pergunto para você, eu quero aplicar para você e para mim. Você pode estar na vida da igreja hoje e ser essa ovelha perdida. De que jeito, irmão? Eu estou na reunião. De manhã, quando bem cedo de manhã, o Senhor está lá aguardando as ovelhas chegar, e chegam todas as ovelhas,
que tem que chegar. Daí o Senhor conta, e falta uma. Onde está você? Você não foi na presença do Senhor. Você estava no seu WhatsApp. Se acordou, o Senhor esperava você na presença dele. O Senhor contou as ovelhas, faltou você. Daí de noite, na hora de dormir, muitos vão lá orar diante do Senhor, obrigado, confessar os pecados, apresenta o Senhor, o Senhor contou as ovelhas, tá aqui, e contou, faltou você de novo. No dia seguinte conta, e faltou você. Você está na vida da igreja, mas você é uma ovelha perdida. Você não está na presença do Senhor. Então o Senhor tem que ir atrás de você. Você está fisicamente na igreja, mas na verdade você está ausente. Irmãos, é hora de parar de viver pela aparência. É hora de viver a realidade. É hora de parar de olhar para a embalagem. E é hora de olhar para o que tem dentro. Deus quer você. Não se esqueça, você é importante, você é necessário e você é indispensável. Todo dia quando Deus faz a chamada, Esdras, não, Paulo, presente, Roberto, presente, Maria, presente, Luísa, presente, Esdras, nada. Daí de novo, nada. No dia seguinte, nada. Daí chega no dia do juízo, vem a chamada para entrar no reino. Paulo, entra. Roberto, entra. Maria, entra. Luísa, entra. E o Esdras? E eu, Esdras? Bom, você esteve ausente todos aqueles dias lá. Você faltou. Então não estamos aqui para brincar, irmãos. Hoje Deus quer você. Pare de se preocupar um pouquinho com a obra, que tem que fazer e aquilo. Essas coisas tem que fazer automaticamente. Mas o principal de tudo, Deus quer você. Então, amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar a nós mesmos. O que significa isso? Eu falei, você tem que se valorizar. Se valorizar. Ver a sua importância diante do Senhor e cuidar bem do seu espírito. Cuidar bem da sua condição psicológica. Viver alegre. Alegrai-vos sempre. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Deus quer ver você alegre. Tem que cuidar da sua condição psicológica. E fisicamente você tem que se valorizar e cuidar. Você tem que começar a cuidar da sua dieta. Você tem que começar a fazer exercício. O irmão Dong é um típico exemplo de uma pessoa que se valoriza, que sabe se cuidar e se ama a si mesmo. Por isso ele tem uma tremenda capacidade para amar o próximo. Por isso a sua palavra tem tanto impacto. Porque ele se cuida, ele se ama. Ele cuida da sua dieta. Ele tem tendências para diabetes, mas ele está tudo controlado. Ele está com 95 anos de idade. Eu acompanhei recentemente. Eu filmei, ainda não disponibilizei, eu vou disponibilizar logo. Ele mora lá no Butantã, do lado de onde ele mora tem uma academia. Todo dia ele vai lá. Anda na esteira. 15, 20 minutos. Levanta pesos. 3 séries de 12. Eu vi ele fazendo isso na Colômbia. O Whey é o personal trainer dele. Eu disse, Whey, 3 séries de 12? Eu faço 3 séries de 10. Daí eu vejo o peso, quantos quilos? 5 quilos. É o que eu faço também. O irmão Dong lá. 3 séries de 12. Daí descansa um pouquinho. Daí 3 séries de 12. Trabalha os músculos dos braços, bíceps, tríceps, ombros, costas, pernas. Quando termina os pesos assim, daí ele puxa. Daí a perna. Todo dia um grupo muscular diferente. E fica lá 40 minutos a 1 hora fazendo musculação. Por que ele faz isso?
ele se valoriza. Ele quer viver até os 121 anos e meio. É isso que ele fala. Ele queria viver 120 anos. Daí um irmão lá falou para ele, o irmão Wadi, o irmão novo que é jurista, falou para ele: Deus me falou, você vai viver até 121 anos e meio. Ele pegou aquilo como promessa. Ele não só fala, eu vou viver até 121 anos e meio. Ele faz as coisas no dia a dia para viver até os 120 anos e meio. Hoje ele está no Rio de Janeiro dando conferência. Semana que vem ele vai estar em São José do Rio Preto. Depois começa a viagem internacional dele de novo, vai para o Peru. Peru não, vai para Equador. 95 anos. Ele não anda, não anda mais com a bengala. No aeroporto ele vai de cadeira de roda para poder furar as filas. Ele se cuida, ele se ama. Querido irmão, se ame, se valorize. Você é importante demais para Deus. E quando você se valorizar, você vai poder amar o próximo. Se valorizar também, irmãos, cuide da sua aparência também. Não estou dizendo que você tem que usar roupa luxuosa, com joias luxuosas, com cosméticos. Não estou falando isso. Tem que vestir decentemente, cabelo penteado, né? Para os varões, barba e bigode aparado para os que têm. Certo? Para as irmãs, tudo certinho, roupa decente. Quando sai para pregar o evangelho, as pessoas vão ter respeito por nós. Eu saio daí, faz 5 dias que eu não tomo banho. E faz 14 dias que eu não escovo os dentes. E eu me visto daquele jeito aqui, porque eu digo, eu sou um lixo. Porque alguém falou para mim, realmente não presto, eu sou um lixo. Eu não valho nada. Tem que pregar o evangelho? Então eu vou sair para pregar o evangelho. 14 dias que eu não escovo o dente. Cara, eu quero dizer para você, cara, Deus ama você. Eu quero ensinar para você a invocar o nome do Senhor. Então, repete comigo. Senhor Jesus. A pessoa Como é que você vai amar o próximo se você não se valoriza, você não se ama? A gente brinca um pouco assim, mas é verdade. Então, queridos irmãos, eu vou parar de falar sobre esse assunto, porque eu falei suficiente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu pudera olhar para cada um de vocês. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus ama você. Você é importante para Deus. Ame-se a si mesmo. Bom, daí você vai ter capacidade para amar os outros. Ele, porém, não querendo justificar-se, versículo 29, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores. Então esse homem, intérprete da lei, queria se justificar. Então eu vou querer ajudar o próximo. Quem é o meu próximo? Daí Jesus falou: certo homem. Então Jesus estava, na verdade, contando a história dele. Não pense que você consegue ajudar o outro. Você é esse homem que eu estou falando agora. Estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade do fundamento da paz. É a cidade da paz. E Jericó é a cidade da maldição. E fala, descendo. Queridos irmãos, esse é o trajeto de toda a humanidade. É morro abaixo. Saindo da bênção, da paz, para a maldição. Então esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ou seja, o que havia naquela época era a lei. A lei de Deus tinha os fariseus, tinha os principais sacerdotes, os escribas, que cobravam do povo. Nessa cobrança, eles roubaram do povo todo o desfrute que eles tinham de Deus. Toda a alegria da vida de Deus.
e golpeavam, com a cobrança, golpeavam as pessoas, feriam as pessoas. E as pessoas no tempo de Jesus eram pessoas sem esperança, sem rumo. Como parênteses, vamos ler, tá? Não percam essa passagem, vamos abrir e ler rapidamente Mateus 9. Mateus 9, versículo 35, aqui diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Está vendo de novo essa palavra? Compadeceu-se delas. Splanchnizomai. O amor, a compaixão que vem das entranhas. E é isso que eu preciso ter, irmãos. Quando eu vejo pessoas, eu preciso que o amor de Deus emane das minhas entranhas. Se eu não tiver isso, irmãos, eu vou jejuar, eu vou orar, vou me ajoelhar. Deus, me dá isso ou me leve, porque eu não posso mais te servir sem o teu amor. Peça para Deus. A sua vida vai mudar quando você tiver esse amor pelas pessoas. A sua vida de casamento vai mudar. A sua vida com seus filhos vai mudar. E daí, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aflitas, afligidas, exaustas, cansadas. Essa é a situação do povo. Então esse homem que estava descendo, ele foi golpeado, estava ferido, e os ladrões então deixaram ele no lado do caminho semi-morto. Essa era a situação do povo de Deus naquela época. E Deus estava dizendo para esse intérprete da lei: você é esse homem, você acha que pode ajudar o seu próximo? Você que precisa de ajuda, você está semi-morto, você já não tem mais alegria, roubaram tudo de você, e você está com muitas feridas, você está quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Um sacerdote era um homem do Antigo Testamento que Deus usava para ensinar a lei para as pessoas, ajudar as pessoas, a trazer as pessoas para Deus. Mas ao ver aquele homem ali, ele se desviou e passou de longe. Daí passou um levita por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Um levita era também alguém que Deus havia chamado no Antigo Testamento para ajudar as pessoas a servir a Deus, a adorar a Deus. Mas também vendo aquele homem ali, eram profissionais, mas não tinham amor. Tinham posição, tinham título, mas não tinham amor. E passaram de largo. Daí certo samaritano chegou e passou-lhe perto. Vendo-o, de novo, irmãos, compadeceu-se dele. Está vendo essa palavra repetida muitas vezes? Isso mostra a importância de nós termos o amor de Deus brotando nas nossas entranhas. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, fez curativo, aplicando-lhe óleo e vinho. Óleo é o Espírito Santo e vinho é a vida de Deus. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, e procede tu de igual modo. Eu iria terminar aqui, mas como Jesus falou, vai, e procede tu de igual modo, então vou começar tudo de novo. Vou ler a parábola de novo, vou ler a história de novo, só que vamos aplicar para ti, para mim. Porque Jesus falou, vai e procede tu de igual modo. Então agora não vou mais aplicar isso aqui para Jesus. A história que eu contei agora foi sobre Jesus. Agora vamos contar a nossa história. Que tal? Então vamos lá. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores. Quem é esse homem? Pode ser qualquer um que você conheça. Pode ser um irmão que reunia. Estava aqui em Jerusalém na vida da igreja, no fundamento da paz, da alegria. Mas um dia ele saiu da vida da igreja e desceu para Jericó, a cidade da maldição. Se você olhar, muitos irmãos que saíram estão nessa situação hoje.
Os quais depois de tudo, daí veio cair mão de salteadores. Quando sai da vida da igreja, irmãos, salteadores vêm em cima. Os quais depois de tudo lhe roubarem. Roubaram deles o desfrute, a visão, o encargo. E se foram. E lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Irmãos, esses irmãos não vão voltar. Por si mesmos não vão voltar. Estão atirados no meio do caminho, à beira do caminho, semi-morto. Quem irá atrás deles? Este homem semi-morto, eu falei, pode ser esse irmão que estava na vida da igreja e saiu. Pode ser o seu vizinho, incrédulo. Pode ser o seu parente incrédulo. Os incrédulos muito mais. Eles já chegaram em Jericó praticamente. E estão lá, semi-mortos. E a gente fala, venham, venham. Eles não virão. E quem são esses sacerdotes? Somos nós. Quem são esses levitas? Somos nós. Qual é a nossa atitude? Sabendo que aquele irmão mora lá. Está numa situação péssima agora. Sem desfrute do Senhor. A gente sabe que está lá, passa de largo. Eu sou um sacerdote. O que é um sacerdote? Pode ser um cooperador, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser qualquer pessoa. Pode ser você. Todos somos sacerdotes de Deus no Novo Testamento, verdade ou não? Eu posso ser um levita, um irmão que serve. Eu vejo aquele irmão na situação que está, sabendo que está naquela situação, eu passo de largo, eu ignoro. Quem irá visitar esses irmãos? Quem irá visitar o seu vizinho? Quem irá visitar o seu parente que está semi-morto? Isso demonstra, irmãos, que eu preciso do amor de Deus. Quem ama? Quem que pode amar? Quem se sente amado. A Bíblia fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só consegue amar quem se sente amado. É por isso que hoje também nós pregamos o Evangelho através dos projetos sociais. Vamos nos lares dos idosos, vamos nos orfanatos, vamos nas biqueiras, boca de fumo, para contatar as pessoas, libertar as pessoas que têm dependência química. Servimos sopão, fazemos a campanha do agasalho. No passado a gente desprezava tudo isso. Nós éramos espirituais demais. Não tínhamos preocupação com o nosso próximo. A minha família, quando meu pai estava vivo ainda, ele e o meu irmão Jonathan, em cargo do meu pai, a nossa família criou um Instituto Boa Fé, ligado à fazenda. O objetivo do Instituto era salvar o Hospital do Câncer em Uberaba, Hélio Angotti. Ali é dado tratamento grátis de câncer para os pacientes. E milhares de pessoas são tratados gratuitamente todos os anos. Mas por causa da má administração, esse hospital ia fechar. E meu pai sempre procurou se envolver com projetos humanitários. Quando todos os funcionários, ele pôs os filhos dos funcionários nas universidades, dava condições melhores de vida para eles. Hoje todos têm casa, carros, cursos universitários. Então ele sentiu que esse hospital não podia fechar desse jeito, porque milhares de pessoas com câncer dependiam desse hospital. Daí foi criado o Instituto Boa Fé, debaixo da boa administração do meu irmão Jonathan e do Miguel. E este instituto salvou o hospital. E o hospital hoje está funcionando bem, com nova administração, com credibilidade. E periodicamente há leilões, assim, para levantar fundos, e o hospital está muito bem, e milhares de vidas estão sendo salvos. Irmãos, isso é um projeto social que abriu portas amplas para o Evangelho em Uberaba. A igreja em Uberaba, queridos irmãos, meio ano atrás, tinha 135 irmãos, hoje tem quase 500 irmãos. Cresceu tremendamente. Em
Em Olímpia, os irmãos estão envolvidos com projetos sociais, cuidando das pessoas dependentes químicos, servindo sopão na rua. E ganham empresários, ganham de todas. Nós não podemos fazer discernimento. O nosso evangelho no passado, irmãos, sinto muito falar isso, era muito elitista. Era só para a elite. Nós precisamos cuidar de todas as camadas sociais. Precisamos amar a todos. Lá em Olímpia, se você entra no local lá, as pessoas, lá tem pessoas, empresários que foram salvos. E o pessoal da cidade, quando entra, fala assim: meu Deus, olha aqui, ó, ex-drogados, ex-dependentes químicos, ex-prostitutas estão aqui dentro. Daí o irmão Zé Paulo falou para nós: você entra em muitos locais, você não vê pecadores. Entende o que eu quero dizer? Todos somos pecadores, né, irmãos? Você não vê aqueles grandes pecadores. Nós não temos esse tipo de noção de ir atrás dessas pessoas perdidas. Jesus falou: eu não vim salvar justos, mas pecadores. E Jesus, com quem que ele andava? Com quem ele andava? Pecadores. Andava com prostitutas. Andava com os coletores de impostos, que eram chamados de quê? Publicanos. Ele era criticado por isso. Então nós temos que rever um pouquinho o nosso conceito do evangelho. Não podemos ser elitistas. No passado ensinaram para nós temos muitos anos atrás, precisamos ir atrás de bons materiais. O que é bom material? Deus não vai atrás de bom material, Deus vai atrás daquele tição que é tirado do fogo, aquele que está perdido. Deus quer salvar todas as pessoas. Então esse homem está jogado ali na beira do caminho, quem vai salvá-lo? E nós somos os sacerdotes, somos os levitas, conhecemos a palavra de Deus, mas nós passamos de largo. Daí vem esse samaritano e passou ali perto, e vendo-o, se compadeceu dessa pessoa. Antes de avançar, eu quero voltar um pouquinho e falar um pouquinho desse assunto, irmãos, de que alguém desceu de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho veio a cair na mão de salteadores, depois derrubaram tudo, lhe causaram muitos ferimentos e deixaram semi-morto. Não pensem, queridos irmãos, que esse versículo só se aplica àqueles que saíram fisicamente da vida da igreja. Muitos realmente que saíram fisicamente da igreja estão nessa situação. Mas o meu temor hoje à noite é que você e eu, que estamos na vida da igreja, sentado aqui hoje à noite, e frequentamos as reuniões, muito bem já podemos estar indo de Jerusalém a Jericó. Você já está no caminho descendente, dentro da vida da igreja. E você não se guarda, você não se ama a si mesmo. Você deixa o seu coração com as porteiras abertas, escancaradas, e vem os salteadores. E os salteadores, ao ver o seu coração aberto e escancarado, eles não precisam vir roubar tudo de uma vez. Eles vêm roubar um pouquinho de cada vez. Está aberto toda hora. Você não se guarda. Daí uma casa que está aberta assim, então um dia vem, rouba o televisor. Outro dia vem, rouba micro-ondas. Outro dia vem, rouba as mesas. Outro dia vem, rouba as cadeiras. Outro dia vem, rouba a cama. Depois de um ano, foi tudo embora. Você muito bem pode estar na vida da igreja hoje, mas você sente: puxa, eu não consigo desfrutar mais. Roubaram o seu desfrute, irmãos. Puxa, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo mais, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Roubaram a sua vontade de ler a Bíblia. Daqui a pouquinho rouba a sua vontade de orar, você já não ora mais, não tem mais uma vida de oração. Daí você para de servir, não está servindo mais. Daqui a próxima vez, você já para de reunir. Você não tem mais vontade de reunir. Daí você sai fisicamente. E pode levar 1 ano ou 2 anos. Você não saiu de repente. Você já começou a sair estando dentro. Irmão, nós precisamos vigiar. O inimigo é sutil. Precisamos nos guardar. Fechar as porteiras. Não deixar o inimigo roubar. Eu vou ler de novo. Veio a cair em mão dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Quando você sai, alguém sai, já está semi-morto.
E você vê notadamente isso na vida da igreja. Irmãos estavam cheios de vitalidade de vida. Pouco a pouco vão perdendo vitalidade. Depois de um ano, meio ano, um ano, está semi-morto na vida da igreja. Já roubaram tudo, já está semi-morto dentro da vida da igreja. Irmãos, não esperemos esse irmão sair. Vamos cuidar dele agora. Para isso nós temos que ter olhos e ver. Não ser o sacerdote e o levita, que fazem vista grossa, fazem conta que não vê. Nós precisamos ver, nós precisamos ser esse samaritano. Daí samaritano chegou, pensou-lhe os ferimentos. Curar o ferimento, fazer curativo. Não vai visitar um irmão que saiu da vida da igreja por quase 1 ano, 2 anos, e perguntar para ele: irmão, por que você saiu da vida da igreja? Você está lá cavocando a ferida dele. Não. Só diga para ele: irmão, só vim aqui para ver como é que você está. Me alegro em ver você, eu só queria orar um pouco com você. Você ora com ele e vai embora. Daqui a 3 semanas você volta lá: irmãos, eu voltei para orar com você de novo. Como é que você está? E lê um versículo com ele, alguma coisa. Eu trouxe um alimento diário para você. Eu sei que você não tem. Fica aqui, presente para você. E leia. E pouco a pouco, o que é isso? Você aplica curativo. Você aplica óleo. O Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo sobre a ferida dele. E o azeite, que é a vida de Deus. Daí quando ele estiver forte, mais forte, você, quando estiver a ferida mais curada, mais curativo feito, você não fala para ele: bom, irmão, agora você sabe onde fica o local, né? Não, você tem que pegar ele e colocar no seu burrinho, no seu carrinho, e levar ele não para o local, mas para a sua casa, servir um jantar para ele, apacentar a esposa dele, cantar um pouquinho, ler um pouco a Bíblia. Não fale demais, leve ele para casa, no seu burrinho. Tem que colocar no seu animal. Daí você, com o seu animal, você o leva não para o local, como falei, mas para uma hospedaria. Hospedaria aqui significa o quê? A vida da igreja. Ele não está pronto para o local agora. Ele tem traumas com relação ao local. Pode ser que no próprio local, alguma coisa aconteceu com ele. Ele foi ferido no local. Por uma palavra inadequada, por um olhar, e ele interpretou errado. O irmão não me ama, o irmão não me quer aqui, daí vai embora. Às vezes pode ser que realmente houve algumas críticas. Pessoas falaram coisa forte. Irmãos, muitas vezes nós machucamos pessoas sem querer. Eu machuquei muita gente sem querer. Eu tive de pedir perdão por todos. Eu, anos atrás, hoje eu sou diferente, graças ao Senhor. Me converti já 1000 vezes. No passado, no meu afã, hoje eu sou mais focado em pessoa, não em coisa. No passado eu era focado em coisas. Tudo tinha que sair perfeito. Eu era responsável pela inscrição da conferência na instância. Tudo tem que sair perfeito. Prazo é prazo. Aqui fala, irmãos, prazo impreterível. Você passou 24 horas. Não aceito. Então eu ofendi muita gente, irmãos. E por causa disso, os irmãos têm uma imagem de mim de um monstro. O Wesley é bravo, mas os que me conhecem sabem. Coitadinho, lá, pobrezinho, lá. Eu até cantei essa música para os irmãos lá em Piracicaba. É um segredo de família. O meu apelido quando era criança era Lalá. A minha mãe me chamava Lalá. Eu não falei isso para os pais, mas agora eu vou falar rapidinho. Eu sempre falava. Minha mãe me disciplinava. Você me disciplina? Os filhos dos outros podem fazer isso. Nossos vizinhos todos podem fazer isso. E minha mãe: Lalá, eles não são meus filhos. Lalá, você é meu filho. Entendeu? Então, queridos irmãos, eu machuquei muita gente. E hoje, irmãos, muitos me conhecem. Então todo mundo quer me saudar, tirar uma foto, quer que eu cumprimente. Então, às vezes na corrida, pá. Então hoje, irmãos, rapaz, então, vou rápido assim. E o irmão estendeu a mão para mim e eu passei por ele, não estendi a mão. O irmão me ignorou. Não vou reunir mais. Já aconteceu isso, uma vez em Sumaré, eu estava lá no meio da rua, um irmão gritou para mim do outro lado da rua: irmão extra. E eu passei assim, eu nem ouvi. Daí passaram uns dias,
uma semana, e aquele irmão não vinha mais para a reunião. Eu disse, cadê aquele irmão? Não vejo ele na reunião. Está ofendido com você. Ué, ofendido comigo? O que eu fiz? Sei lá, vai lá ver. Daí fui visitá-lo. Irmão, soube que você não está reunindo, mas você está ofendido comigo. Pois é. Irmão, desculpe, mas me fala, em que eu ofendi você? Hoje estava na rua e gritei para você, você nem me saudou. Eu disse, meu irmão, me perdoa. Eu não te vi, mas me perdoa, irmão. Eu pedi perdão para ele, eu orei com ele, ele voltou a reunir. Então hoje, quando eu ando na rua, faz assim, ó. Na estância, eu sou aquele que nem aquela cabeça que gira 360 graus. Hoje eu entrei aqui, eu estava com mochila, com coisas que estava pesado ali, daí as irmãs estavam na frente, eu não podia cumprimentar as irmãs, só fiz amém, amém, amém. Daí cheguei aqui e disse, será que as irmãs ficaram ofendidas? Eu tirei minha mochila e saí para abraçar todo mundo. Não pode deixar furo. As pessoas se ofendem hoje. Então nós temos que tomar cuidado para não machucar as pessoas aqui dentro. E ser esse samaritano. Levar para a hospedaria quem está longe, já faz tempo que não reúne, levar para a vida da igreja. E tratou dele. Tem que cuidar dele. Alimentá-lo, orar com ele, apacentá-lo. Queridos irmãos, Jesus quando perguntou para Pedro, depois da sua ressurreição, depois que Pedro foi pescar, Jesus perguntou para ele, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Isso está em João 21, nós não vamos ler, porque é conhecido de todos vocês, e vai faltar tempo para isso. Então, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Cordeiros são as ovelhinhas novas. Então, apacentar, tá? Apacentar a palavra grega significa dar de comer, levar até a boca. Poimaino. Então, a palavra é poimaino. Apacenta os meus cordeiros. Daí Jesus perguntou a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro falou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Daí Jesus falou, pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear é bosco em grego, quer dizer, já é com disciplina, com a vara. E a ovelha, aqui já é grande, adulta. Daí Jesus perguntou a terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Daí Simão ficou triste, porque Jesus tinha perguntado 3 vezes. Falou, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Daí Jesus falou uma palavra surpreendente, ele falou, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dá mamadeira para uma ovelha adulta. Ué, uma ovelha adulta, você vai dar mamadeira, vai levar a boca? É porque essa ovelha adulta estava afastada, muito tempo, está sem alimentação, está desnutrida e voltou. E você precisa agora não pastorear, mas apacentar. É o caso deste homem. Tem que cuidar dele, tratar dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem. Então o Senhor supre abençoa aqueles que cuidam das ovelhas do Senhor. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quando o Senhor voltar, nós vamos receber o galardão. Então isso aqui, irmãos, é a história do bom samaritano aplicado a nós. Quem que nós vamos ser? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Deus te ama. Deus te ama. Não se esqueça disso. Se você se lembrar disso, você vai ser capaz de amar. Eu quero que você saia daqui hoje à noite sentindo-se amado por Deus, abraçado por Deus, beijado por Deus. E eu oro a Deus que cure você de todas as suas feridas. Que Deus encoraje você e tire qualquer desânimo de você.
Deus está preocupado com você. Deus quer você. Deus não está preocupado neste momento com o que você está fazendo. Está fazendo a obra dele. Isso é consequência. Louvado seja o Senhor. Amanhã de manhã, como falei, nós vamos falar um pouquinho, algo bem elevado, simples, mas elevado, sobre a filiação. Hoje Deus quer você como seu filho. Lembre-se, você não é um obreiro de Deus, você é um filho de Deus. Deus ama você como filho, como pai e mãe amam os filhos. Amém? Vamos encerrar esta parte, irmãos, com algo diferente. Ainda no final gostaria que vocês compartilhassem em pequenos grupos. Mas antes disso, eu queria orar por vocês. Aqueles que sentem que precisa de oração, vocês podem vir para frente, nós vamos orar por vocês. Peço aos cooperadores que subam aqui. Senhor Jesus, nos prostramos na Tua presença. Te apresentamos todos os irmãos que estão aqui na frente. Também aqueles que não vieram. Então, especialmente estão aqui na frente que estão pedindo oração hoje à noite. Faz-nos lembrar que Tu és amor. Que Tu nos amas. Queremos lembrar-nos disso, Senhor. Tu não nos condenas esta noite. Tu não estás cobrando nada de nós. Tu não estás exigindo nada de nós. Tu apenas queres nos beijar, nos abraçar, nos curar. Nós nos achegamos a Ti, ao trono da graça, para obter socorro em ocasião oportuna. Senhor, Tu és aquele que conhece melhor do que ninguém a situação de cada irmão que aqui está. Nós não vamos poder orar por cada um individualmente, mas queremos apresentar a Ti todas as suas necessidades. Senhor Jesus, aqueles que estão desencorajados, pedimos que a Tua vida possa enchê-los de ânimo, que voltem a estar encorajados, que tenham vontade de viver novamente, vontade de servir, possam sentir a vitalidade da Tua vida. Aqueles que estão nas trevas, que estão sem rumo, que não conseguem enxergar meio palmo à frente, Senhor, que Tu possas fazer a Tua luz brilhar. Luz para os nossos caminhos, a Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés. Ilumina o caminho desses irmãos. Aqueles que estão sofrendo neste momento a dor da perda de um ente querido, Tu possas consolar. Ó Senhor Jesus, que Tu venhas preencher a lacuna que a partida desses queridos deixaram. Tu possa, Senhor, fortalecê-los. Aqueles que estão feridos, magoados, que eles possam perdoar, jogando fora todo o ressentimento, toda a mágoa, que não faz nenhum bem para eles. Dá-lhes força para perdoar. Aqueles que estão feridos, ofendidos por alguma situação, e também pelas coisas que aconteceram nos últimos anos, e a ferida parece que não cura. Eu te peço esta noite, que Tu ponhas a Tua mão sobre essas feridas, para curar definitivamente. Cura esses irmãos. Aqueles que estão enfermos fisicamente, ó Senhor Jesus, a doença que for, inclusive câncer, cura, Senhor. Dá-nos mais uma oportunidade para Te servir. Cura, Senhor. Aqueles que são pais, têm dificuldade de criar os filhos, dá-lhes sabedoria para saber como conduzir a sua família e seus filhos ao Senhor. Aqueles que têm filhos no mundo, afastado da igreja, Senhor, traga-os de volta. Usa os nossos irmãos que são pais, para com amor poder reaver os seus filhos. Aqueles que têm filhos rebeldes, que ainda estão na vida da igreja, mas estão começando a se rebelar, dando sinais de que vão sair. Senhor, segura-os em Teu nome, Senhor. Dá para os pais coragem, para com a Tua palavra, com amor,
segurar os seus filhos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqueles que estão em dúvidas, tira toda a dúvida. É terrível de servir com dúvidas. Aqueles que sentem falta de amor, dá-nos o teu amor. Ó Senhor Jesus. Aqueles que estão em inimizade, nós temos inimizades entre nós, entre irmãos, entre familiares, até no casal. Restaura, Senhor. Oramos pelos casais. Tem alguns que já estão prontos a se separar. Senhor, não deixa haver separação. Senhor, que os irmãos cultivem o amor. Que a última folhinha da planta não seja arrancada, mas que a planta seja cultivada e o amor volte mais forte do que nunca. Ó Senhor Jesus. Aqueles que estão sem ânimo de te servir. Temos muitos desses. Jovens, adultos. Senhor, restaura o ânimo para voltar a te servir. Aqueles de cujos corações já foram roubadas praticamente todas as coisas, o desfrute, a visão, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar, a vontade de servir, a vontade de reunir. Senhor Jesus, recupere, Senhor, todos esses tesouros para que os irmãos voltem a ter uma vida normal da igreja. Obrigado, Senhor. Tem muito mais coisas para pedir, mas tu sabes o coração de cada um. Venha suprir pessoalmente para cada um. Hoje à noite visite cada um nos seus lares. Ó Senhor, do lado das suas camas. Venha visitar cada um. Venha falar uma palavra de consolo e de encorajamento para cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossos irmãos. Vamos estender nossas mãos, cooperador, para esses irmãos. Vamos abençoá-los. Irmão, nós vos abençoamos. Nós abençoamos cada um de vocês. Que a palavra do Senhor, que a vida do Senhor, que o Espírito Santo, como azeite, como óleo, como vinho, possa restaurar, curá-los de todas as feridas, que vocês possam voltar ao fundamento da paz em Jerusalém. Deus abençoe vocês. Amém, 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 amém. Agora sim podemos compartilhar em pequenos grupos, tá?